Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre os movimentos operários da República Velha. O período que corresponde à Primeira República Brasileira, também conhecida como República Velha, é marcada por inúmeros movimentos sociais. Dentre esses se destacam os movimentos operários. O início do século XX foi marcado por um grande crescimento da industrialização brasileira. Juntamente com isso, temos uma maior leva de operários que começavam a se organizar em busca de direitos e melhores condições trabalhistas, surgindo assim organizações, sindicatos e movimentos do operariado. Diversos fatores faziam com que esses trabalhadores começassem a se organizar. Dentre eles se destacam a questão da carga horária de trabalho, que chegava a 14 horas por dia, a exploração do trabalho infantil e feminino, os baixos salários e também a questão relacionada à segurança no trabalho, onde aconteciam muitos acidentes. A maior parte do operariado se encontrava na capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, e também na cidade de São Paulo, que na década de 1920 viria a se tornar o grande polo industrial brasileiro. Uma grande parcela desses operários era de imigrantes, em especial de italianos, que já tinham conhecimento sobre os movimentos do proletariado na Europa e começaram a aplicá-los no Brasil. A partir desses problemas e do conhecimento dos movimentos europeus, se iniciou no Brasil uma série de greves. Em 1905, os trabalhadores dos portos de Santos e do Rio de Janeiro paralisaram suas atividades. Em 1906, foi a vez dos ferroviários decretarem greve. No ano de 1907, o governo brasileiro aprovou a lei que expulsaria do país todo imigrante estrangeiro que aderisse às greves. Porém, a lei não surtiu efeito, e no mesmo ano ocorreu a primeira greve geral de trabalhadores. A principal paralisação operária foi a Greve Geral de 1917, iniciada em São Paulo, onde 70 mil trabalhadores cruzaram os braços exigindo melhores condições de trabalho e aumentos salariais. A greve durou uma semana e foi duramente reprimida pelo governo paulista. No fim, chegou-se a um acordo que garantiu 20% de aumento para os trabalhadores. A ascensão do movimento operário no Brasil, naqueles anos finais da década de 1910, relacionava-se diretamente à vitória dos comunistas na Revolução Russa de 1917. Vários grupos operários no Brasil e no mundo acreditavam que havia chegado o momento de colocar um fim à exploração capitalista e construir uma nova sociedade. Contudo, embora esses acontecimentos estivessem ocorrendo a favor do operariado, a década seguinte, de 1920, não mostrou grandes avanços para essa classe brasileira, em grande parte por conta do governo brasileiro, que tratou de exterminar os anarquistas e posteriormente também os comunistas. Embora fossem movimentos ideológicos de esquerda ligados aos trabalhadores, o anarquismo e o socialismo discordavam em alguns pontos. No geral, enquanto os socialistas acreditavam que só poderia haver uma transformação se o governo fosse tomado e substituído pelo socialismo, que em algum tempo chegaria ao comunismo, por outro lado, os anarquistas acreditavam que, com a continuação do governo, continuaria também a exclusão e a desigualdade. Eles eram a favor do fim do governo, pois só assim teria fim o autoritarismo. O anarquismo foi sem dúvida a primeira ideologia adotada pelo proletariado brasileiro. Contudo, após a Revolução Russa de 1917 e o crescimento do comunismo no mundo, o socialismo se tornou a principal linha de pensamento dos trabalhadores brasileiros, principalmente após a fundação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, em 1922. O PCB se tornou assim o Partido dos Operários, porém foi muito perseguido pelo governo e até mesmo por uma parcela da população, sendo que não demorou muito para que o partido entrasse na ilegalidade. Após não poderem utilizar a sigla do PCB, os operários fundaram o Bloco Operário Camponês, o BOC, por meio do qual conseguiram suas primeiras vitórias na política brasileira, no ano de 1928, onde acabaram elegendo 2 vereadores para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o operário Minervino de Oliveira e o intelectual Otávio Brandão. Todos esses esforços não foram suficientes para produzir uma mudança significativa na vida da classe trabalhadora no final dos anos 20.
A legislação aprovada quase nunca era aplicada. Isso ocorria, entre outras razões, porque o movimento operário ainda era muito limitado e restrito a alguns poucos centros urbanos. Apesar disso, não se pode negar que foi na década de 1920 que o movimento operário brasileiro ganhou maior legitimidade e se transformou em um forte ator político que iria atuar com maior desenvoltura nas décadas seguintes. Vimos na aula de hoje que a consciência de classe do início do século XX deu origem a grandes movimentos operários que fizeram com que o operariado brasileiro ganhasse ênfase e se tornasse um verdadeiro ator político em busca de seus direitos. Além disso, observamos como os movimentos que aconteceram na Europa influenciavam os brasileiros. Nesse sentido, é importante destacar a fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.